Bom dia, povo abençoado, um dia abençoado para você. Bom, nosso segundo dia de orações pelos filhos, nosso devocional, porque nós estamos caminhando rumo à Páscoa e Páscoa é a estação de milagres. Tanta coisa aconteceu na Páscoa. Não é só o grande acontecimento de Jesus que morreu e ressuscitou na Páscoa, mas nós temos de Gênesis a Apocalipse milagres de Páscoa. Então nós vamos ler a primeira Páscoa, nós vamos ler o primeiro milagre, porque tem a ver com os filhos. Está escrito em Êxodo capítulo 12, no versículo 29, está escrito que aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia. E aqui continua dizendo no versículo 30, Faraó levantou-se de noite, ele e todos os oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão. Na casa dos egípcios havia choro e havia morte, mas na casa dos israelitas, aonde estava o sangue de Jesus no umbral da porta, não havia choro, não havia morte. E eu digo para você, esse é um tempo, era um decreto de morte sobre uma geração inteira. Eram primogênitos, desde, como está escrito aqui, você leu comigo, não tinha distinção social, racial, era desde o mais rico até o mais pobre. Era um decreto de morte sobre todos os filhos do Egito. Nós estamos vivendo dias em que nossos jovens, nossas crianças, nós temos visto esse decreto de morte, morte das emoções, morte espiritual, morte em todas as áreas. E por isso nós estamos aqui nesta manhã como primícia diante de Deus. É a tua primícia, a tua oração que você está entregando, é a primeira coisa que você está entregando para Deus, é a tua oração por teu filho, crendo que Deus reverte todo o decreto, porque há proteção sobre a tua casa, porque você está orando em nome de Jesus e porque neste momento nós vamos aplicar o sangue de Jesus sobre todas as casas e sobre todos os filhos, e não haverá pranto e não haverá morte sobre a sua casa, morte emocional nem espiritual, em nome de Jesus. Creia, Páscoa é tempo de milagre e nós estamos rumando à Páscoa, estamos bem pertinho da Páscoa. Eu creio num Deus de milagres. Outro dia eu conto para vocês o meu testemunho, mas hoje nós vamos neste momento levantar um clamor, a força, a poder na oração. A oração chega até o trono de Deus. Lembra da oração de Daniel? Daniel orou e o anjo veio e disse, olha, Deus ouviu desde o primeiro dia. Nós começamos ontem. Deus ouviu desde ontem a tua oração. E se você não orou ontem, você pode orar 2 vezes. Você veja a oração que foi ontem e você ora a oração de ontem e ora agora a oração de hoje por teus filhos. Senhor, nós levantamos um clamor por todos os filhos e por todas as filhas. Estamos vivendo dias de decreto de morte sobre uma geração, mas sobre os filhos, sobre os nossos filhos, sobre, Senhor, todas essas famílias que estão se juntando neste momento em oração. Nós declaramos vida e vida em abundância. Nós agora, Senhor, pela fé, nós colocamos o sangue de Jesus no umbral de cada casa que aqui está reunida em oração. Senhor, e o teu sangue é poderoso para reverter, para queimar maldições, para reverter sentenças e decretos das trevas. Em nome de Jesus, não haverá morte sobre os nossos filhos, haverá vida e vida em abundância. Eu declaro vida sobre as emoções. Filhos que estão em depressão, sejam libertos agora em nome de Jesus. Filhos que estão em crise,
de ansiedade sejam libertos agora em nome de Jesus. Filhos que estão com morte espiritual, Senhor, no lugar da morte venha a vida, o resgate, a salvação, a libertação em nome de Jesus. Amém. Eu digo, a oração tem poder. Nós nunca esqueça, esta é uma semana de milagres. Eu não estou falando de qualquer forma, eu estou falando num Deus que eu conheço, um Deus de milagres. O milagre existe e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que libertou, não foram algumas casas, mas a casa de todos que tinham o sangue de Jesus no umbral, é o Deus que liberta agora o teu filho aí dentro da tua casa, porque você acabou, através da oração, de colocar o sangue de Jesus sobre a sua casa. No final agora, não esqueça, compartilhe esta oração com alguém que você ama e também aproveita para curtir, para comentar, porque isso faz com que o canal seja relevante e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E também não esqueça que nós não estamos só nessa caminhada de oração, nós também estamos liberando palavras sobre a tua vida, também no período da tarde e no finalzinho da tarde, no meio da tarde e no finalzinho da tarde. Caminhamos nesta caminhada de milagres, juntinhos de mãos dadas, e eu sei que você vai ter muitos milagres para me contar. Que Deus abençoe o teu dia e até amanhã.